esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos coloquemos num tempo de silêncio, inclinemos a nossa cabeça, rezemos interiormente, pedindo que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, nos ajudar a compreender tudo o que a palavra de Deus hoje nos fala. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo e seu amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, sempre. Amém. Irmãs e irmãos, nós temos um privilégio grande de ter aqui em Goiás, na nossa arquidiocese, um santuário dedicado ao mistério da Santíssima Trindade. Daqui um pouco nós estaremos celebrando a festa do Divino Pai Eterno, que curiosamente os artistas, quando fizeram o ícone de Trindade, não fizeram uma pintura somente com a figura do Pai, mas o santuário é dedicado ao Divino Pai Eterno, mas os artistas colocaram as três pessoas da Santíssima Trindade juntas e ainda de joelhos aos pés de Deus, Nossa Senhora. Para nós pode ser bem mais forte a contemplação desse mistério. Domingo passado nós celebramos a vinda do Espírito Santo sobre nós. A grande promessa de Jesus antes de morrer. Quando ele anunciou aos discípulos que morreria, causou no coração dos discípulos um grande medo e espanto. Jesus consolou os discípulos longamente, prometendo-lhes que viria o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito. E domingo atrasado celebramos a volta de Jesus para o céu, e domingo passado a vinda do Espírito Santo. A Santa Igreja ordena essas festas e esses mistérios da revelação bíblica ao longo do ano, para que a gente possa fazer um caminho. A cada tempo, a cada domingo, a cada bloco de domingos, de meses, nós vamos crescendo na compreensão sobre o mistério de Deus. Se domingo passado nós celebramos Pentecostes,
hoje nós podemos celebrar a festa da Santíssima Trindade com a seguinte consolação. Cheios de alegria podemos dizer: agora nós sabemos quem é Deus. Aquele Deus pavoroso, tremendo, da primeira leitura, aquele Deus de voz poderosa, que o povo tinha medo só em ouvir, aquele Deus com prodígios, sinais, estrondos, trovões, terremotos, que comunicava através desses sinais da natureza, esses sinais pavorosos, para nós se tornou o Divino Pai Eterno. Aquele Deus nos deu seu Filho único, Jesus. Jesus, o seu Filho único, abriu para nós o horizonte da fé, fez-nos conhecer que aquele Deus que o povo do Antigo Testamento tinha tanto medo e pavor, Jesus deu-nos a graça de conhecê-lo como Pai, e deu para nós, Jesus ao voltar para o Pai, Jesus e o Pai deram para nós o Espírito Santo, e agora o Espírito Santo dentro de nós clama: Abba, ó Pai. Então, hoje deveria ser uma festa muito mística, uma festa da gente ficar em estado de graça, de consolação, de contemplação do mistério de Deus. Quem é Deus para nós? Um só Deus em três pessoas numa comunhão de amor tão profunda, que formam uma única realidade. Deus para nós é a Santíssima Trindade. É uma das coisas mais complicadas de ensinar para criança. Eu me lembro que quando eu era criança eu sofria muito para entender isso. O que é, afinal de contas, esse negócio de Deus ser três pessoas, um só Deus? Não três deuses, mas um único Deus, numa comunhão tão íntima. Um jeito que a mãe usava para convencer a gente de forma tranquila, ela falava: é igual família. Aqui em casa não tem o pai, a mãe e a filharada? Não formam uma só família? Formam uma só família. Assim é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo formam uma só realidade. A Santíssima Trindade é o nosso Deus. Mas, se hoje nós contemplamos quem é Deus para nós, e isso nós devemos a Jesus, foi Ele que veio nos revelar definitivamente quem é Deus. Ele veio para ser o nosso caminho, o único caminho que conduz ao Pai. Nós devemos a Ele uma grande, eterna gratidão, porque Ele nos revelou quem é Deus. Ele se fez caminho para nos conduzir pelo batismo a entrar dentro do mistério do próprio Deus. Aquele não é só um mistério, quem é Deus, três pessoas da Santíssima Trindade, eternas, indivisíveis, perfeitas. Não é só um mistério para a gente conhecer com palavras, com discurso refinado, de argumentos refinados. Jesus simplificou para nós de forma extraordinária, dizendo para a gente que mais do que entender com a inteligência, Ele quer colocar a gente dentro do mistério de Deus. Nós somos participantes dessa realidade de Deus. Não é à toa que, ao sermos batizados, nós somos incorporados no mistério de Deus, quando o ministro, derramando a água sobre a nossa cabeça, diz: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vamos ao Evangelho. Dito isso, tomemos o Evangelho. Número 9 do seu folheto. É a conclusão do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. Vocês que celebram o 7º dia do Paulo, que experimentaram a trágica surpresa da notícia da morte dele tão violenta, um homem de 50 anos, violentamente morto no trânsito, numa moto, como tantos e tantos e tantos homens
na maioria homens, vítimas dos acidentes de trânsito. Vocês, a família, tomem essa palavra do Evangelho agora como um bálsamo, como um remédio de consolação de Jesus para a alma, para o coração, para enxugar a lágrima de vocês e para dar ao luto de vocês uma veste da esperança e da consolação. Pegue lá comigo. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Isso aqui é o final do Evangelho de Mateus. Jesus ressuscitou e falou: estão aqui em Jerusalém. Jesus fala para eles: vão lá para a Galileia, lá eu vou me encontrar com vocês. Jesus, depois de ressuscitado, e eles viajam lá para a Galileia, para o norte do país, onde tudo começou há 3 anos atrás, quando Jesus, depois de ser batizado, iniciou a vida pública dele. Ele começou lá na Galileia e encerra a sua missão na Galileia. Fala para os discípulos: vão lá ao monte que eu indico para vocês. Esse monte não é definido, tem vários montes. Pode ser aquele monte da transfiguração, lembra? Pedro, Tiago e João com Jesus, vendo Moisés e Elias. Pode ser o monte das tentações. Muitos pregadores falam que provavelmente esse monte onde Jesus reuniu com os discípulos foi o monte da última tentação que Satanás apresentou para ele. Se te prostrares em adoração diante de mim, não é? O demônio levou Jesus no monte mais alto, mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória e falou: se te prostrares em adoração, tudo isso eu te dou, porque isso me pertence. Pode ser lá onde Jesus venceu os argumentos da tentação, mas seguramente esse monte representa também o Monte Calvário, onde Jesus foi elevado na cruz. Esse monte representa os muitos montes que Jesus subiu para rezar junto com os discípulos. Jesus marca o encontro último com os discípulos nesse monte. E lá acontece uma coisa extraordinária. Versículo 17, leia. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ele está ressuscitado. É uma cena que não é simples. Há 3 anos atrás eles conviveram com Jesus na Galileia. Jesus, um homem, que eles nem sabiam que era Deus. Foram aprendendo ao longo do caminho que ele era Deus. Agora viram Jesus morrer na cruz, sepultaram Jesus. Agora Jesus aparece para eles, glorioso. Eles se prostraram diante de Jesus. Leia. Ainda assim alguns duvidaram. Essa é uma coisa pavorosa. A dúvida que sempre acompanha e ameaça o coração dos discípulos. Sempre. Essa experiência da gente viver na fé, sempre com um pé atrás. Será? Estão prostrados diante do ressuscitado, mas o coração ainda tem marcas e manchas de dúvida. E Jesus não vai ficar mais um tempão com eles para sanar essas dúvidas. Ele já revelou tudo. Tudo que ele tinha que revelar já revelou. Essa dúvida agora não é obra mais para Jesus tirar. Essa dúvida agora é obra para os discípulos enfrentarem e vencerem. E Jesus dá um grande serviço para eles. Versículo 18, leia. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Para lá. Em cima do monte, eles veem Jesus, se prostram. Jesus se aproxima. Lembra aquelas várias vezes que chegaram perto de Jesus os leprosos, lembra? O cego, os doentes, os enfermos, que vinham, prostravam-se diante de Jesus pedindo um milagre, uma cura, lembra? Jesus dirige para eles uma palavra: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. O que eu vou falar para vocês
é a palavra que tem autoridade no céu e sobre a terra. Não duvidem do que eu vou falar para vocês. É isso que quer dizer. Versículo 19. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos. Para lá. Fazer discípulos. Lembra fábrica. Lembra oficina. Lembra um ateliê de fazer as coisas. Fazer. E de fazer discípulos. Fazer discípulos. O que significa fazer discípulo? Nos tempos de hoje, nós não entendemos mais o que significa fazer discípulos de Cristo. No passado, isso era uma coisa mais firme no coração do povo. Eu vivi esse tempo. As pessoas tinham uma convicção mais profunda do que significava fazer discípulo. Hoje, nós não temos muita noção. Olha em que consiste fazer discípulo de Jesus todos os povos. Primeiro, leia, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Lembra que o livro dos Atos dos Apóstolos fala que os apóstolos batizavam em nome de Jesus. O Evangelho de Mateus fala, Jesus fala que é para batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós católicos temos comunhão com algumas igrejas protestantes. Nós reconhecemos o batismo deles e eles reconhecem o nosso. E um dos critérios é esse: batizar não em nome de Jesus, como muitos irmãos evangélicos batizam, mas batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome de Jesus? Não. Jesus falou, ele já se antecipou, toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Então, não duvidemos da autoridade dele. O que ele está falando aqui é mais forte do que qualquer outra passagem da Bíblia. É a autoridade dele que está em jogo. Batizar do jeito que ele está mandando significa submeter a autoridade dele. Então é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a gente diz amém, tá bom. Eu sou batizado, pronto. Eu batizei meus filhos e pronto. Mas agora vem a parte mais difícil, que é onde nós estamos perdendo e estamos perdendo feio. Mas nós estamos perdendo e perdendo muito feio. É para batizar, é para fazer discípulos, batizando-os. Versículo 20. E ensinando-os a observar o quê? Credo, igreja. Que trenzinho mais xoxo. É para ensinar a observar o quê? Acentua mais forte. É para observar o quê? É para batizar, é para ensinar a observar tudo o que eu, o quê? Vos ordenei. Nós damos conta de levar nossos filhos para batizar, mas nós não damos conta de levar nossos filhos a observar. Primeiro, nós não damos conta de ensinar tudo o que Jesus ensinou. Nós estamos numa crise tão grande, mas numa crise tão grave, da nossa identidade de cristãs e cristãos, que hoje, para um pai e uma mãe batizar um filho, a igreja tem que exigir um curso de batismo. Olha que tragédia. Pensa se tem cabimento alguém achar que vai resolver as dúvidas num curso, numa tarde ou numa manhã, ou ainda que seja um dia inteiro. Hoje, para ser padrinho, para ser madrinha, tem que fazer um curso, porque na maioria das vezes quem vai ser padrinho, quem vai ser madrinha não tem a menor noção, batata, o que significa ser padrinho, madrinha. E quando vem fazer a inscrição lá para o batismo, que a gente faz as primeiras perguntas para o pai e a mãe: você é batizada? A mãe assusta, fala assim, acho que sou.
Como é que pode um diacho de uma mãe falar que acha que ela é batizada? Mas não é pouco não, gente. Não é pouco que nós escutamos isso, não. Nós reduzimos a vida cristã a mero ritual do sacramento na igreja. Batizar, fazer primeira comunhão, crismar, casar na igreja. O ensinar a observar tudo, aí nós caímos lá para o pior nível de qualidade da nossa fé. Basta ver e conversar com os adolescentes, com as crianças, adolescentes de 9, 10 anos, 15 anos, filhos e netos de quem está aqui na igreja, que foram batizados, mas perguntemos a eles quais as convicções profundas que eles têm sobre Jesus, aí cai lá para o lixo, não cai? Sabe por que cai? Primeiro, porque nós jogamos fora a autoridade de Jesus sobre nós. Jesus não tem mais autoridade sobre nós. O que ele ensinou, sobretudo o que ele ensinou, e quer que aquilo que ele ensinou seja observado, tudo que ele não só ensinou, mas observar tudo que ele ordenou. Ele ensinou e é para observar tudo o que ele ordenou. Nós não damos conta, nem em nossa própria vida, muito menos nos nossos filhos e netos. Quando nós tiramos a autoridade de Jesus da nossa vida, a primeiríssima coisa que acontece conosco, sabe qual é? Nós perdemos a autoridade e a responsabilidade que nós temos. Mãe fala para filho e não tem autoridade nenhuma sobre filho. Pai fala com os filhos e não tem autoridade nenhuma sobre os filhos. Eu nunca me esqueço, há uns 15 para 18 anos atrás, a gente estava de férias, todo mundo na casa da minha mãe. Aí estava à tarde, todo mundo preparando para ir para a missa. E a garotada todinha lá, num cômodo, deitado no chão, vendo televisão, brincando, zoando, um monte de sobrinho. Aí alguém avisa a gente, vamos banhar para a gente ir para a missa. Aí um falou, não, eu não quero. Outro falou, eu não quero. Outro falou, eu não quero. Aí uma cunhada minha, que por sinal é a mãe, é uma das mães que mais tem autoridade sobre os filhos e que mais soube ser mãe que eu já vi até hoje. Esposa do meu irmão. Ela é educadora, ela chegou na porta do cômodo que estava todo mundo e falou, vocês acham que ir para a missa está no campo do querer ou não querer? Vocês acham que menino pode escolher querer ou não querer ir para a missa? Vocês acham que nós pais estamos dando a vocês essa liberalidade para eu não quero ou eu quero? Eu não falei nada na hora, mas os meninos dela foram os primeiros a correr, tomar banho, tá bonitinho, perfumadinho, no primeiro banco da Bíblia. A partir daquele dia eu pensei, isso é autoridade, isso é autoridade. E até hoje, ela se diferencia, inclusive dos meus irmãos e das minhas irmãs, pela qualidade de autoridade que ela tem na vida dos filhos dela. E ela não disse isso brava, nem agressiva e nem violenta, não. Ela só disse calmamente, num tom de voz mansinho, meninada, vocês acham que ir para a missa está no campo do querer ou não querer? Só isso. Alguém tem dúvida? Se eu não estou querendo, inventa um querer, mas eu não vou ficar sem ir para celebrar o mistério de Cristo em minha vida. Agora, é uma quantidade de pai e mãe xoxo, frouxo, que não sabe ter autoridade. Por quê? Porque não sabe se submeter à autoridade de Jesus. Quando eu sei me submeter à autoridade de Jesus, eu sei o poder e a responsabilidade da minha voz, do meu comando, de pai, de mãe, de irmão, de vô, de vó, de padrinho, de madrinha, de padre. O problema é que a gente não quer isso, porque é desgastante, particularmente se um pai e uma mãe disser para um filho, vamos para a igreja, nós temos que rezar, nós temos que escutar a palavra de Deus, nós temos que
aprender tudo que Jesus ensinou, nós temos que observar tudo que Ele ordenou. A partir da hora que a gente disser isso para a meninada, a gente vai permitir que, voltando para casa, a meninada olhe para o comportamento da gente e diga: pai, mãe, isso que você está fazendo não está combinando com o que você está aprendendo lá na igreja, não. Porque se a gente levar as crianças a conhecerem a autoridade de Jesus, elas também terão autoridade sobre um pai e uma mãe para dizer: pai, mãe, não é isso que a gente está aprendendo lá na igreja, não. Então, quando nós ignoramos a autoridade de Jesus, a primeira coisa que vai para o lixo é a nossa responsabilidade, é a nossa autoridade. Por isso, minha gente, é que não são poucos os quadros de debilidade dos nossos filhos e dos nossos netos, de pai e mãe católico batizado, que fez tudo que a religião e a igreja ensinou, mas os filhos não têm nada de Cristo. E o mais grave, quando nós ignoramos a autoridade de Cristo sobre nós, tudo o que Ele ensinou, e quando nós deixamos de observar tudo o que Ele ordenou, olha o que acontece com a gente. A primeira coisa que a gente perde, termina o evangelho assim: leia, eis que eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Quando a gente perde a autoridade de Jesus sobre a nossa vida, a primeira coisa que a gente perde é a confiança de que Ele está conosco até o fim do mundo. Tem coisa mais triste do que a vida de uma pessoa que perdeu a confiança que Jesus está comigo? Não é triste? Mas tem mais perdas. Quando a gente perde a autoridade e a responsabilidade de ensinar a observar tudo que Jesus ordenou, pegue a segunda leitura. Olha o que mais que a gente perde. Não só a gente perde, mas a gente provoca um prejuízo enorme. Desculpe, antes da segunda leitura, volte ao Evangelho. No versículo 18, acha lá o versículo 18, encontramos? Então Jesus aproximou-se e falou, leia: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, portanto ide e fazei discípulos meus, todos os povos, para lá. É para nós fazermos discípulos de Jesus quem? E aí a gente diz assim, ih, padre, imagina eu dar conta de ajudar a fazer discípulos de Jesus todos os povos, se eu não estou dando conta nem de fazer discípulos de Jesus os que moram no barracão lá em casa comigo. A nossa responsabilidade é sobre todos os povos. Toda pessoa que não conhece Jesus, ela não conhece Jesus, e a responsabilidade é de quem? Minha, nossa. Se tem alguém que ignora Jesus, a culpa é nossa. Esse celular que não deixa nem os velhos, mas as velhas rezar mais na igreja. Toda hora sai um correndo com o celular para fora. Perde a autoridade. Esses dias eu estava celebrando numa comunidade pequenininha, e o celular de uma senhora tocando na missa inteira, lá no Buriti, na varanda de uma casa. E ela toda hora atendendo o celular, toda hora. Aí chegou uma hora, eu não aguentei, falei, senhora, desliga esse diacho desse... Falei diacho não, falei diabo, esse diabo desse telefone. Aí, ela assustou muito, aí eu disse para ela, se a senhora se comporta assim na hora da missa, eu fico imaginando como é que comporta os seus netos numa sala de aula. Não é não, gente? Tem algum educador aí? Não é assim não? Se um pai, uma mãe, um avô, uma avó comporta com o celular dentro da igreja, imagina o neto na sala de aula. Imagina se vai respeitar a autoridade de professor. Nós perdemos a autoridade com os ambientes, nós não respeitamos lugar nenhum, com os momentos, hora nenhuma. Quando Jesus não tem autoridade sobre nós, olha a desgraça que acontece conosco. Pega a segunda leitura. Desliga o diabo do celular. Deixa Jesus ter autoridade sobre você. Se você sair da igreja sabendo do que está acontecendo lá fora pelo celular, mas não sabendo o que Jesus está pedindo de você, vai ser uma tragédia.
É melhor você não ficar sabendo nada do que está acontecendo lá fora, mas saindo daqui com a autoridade da palavra de Deus, que aconteça o que acontecer lá fora, você vai ter a autoridade de Jesus para enfrentar. Está claro? Está claro. Então está claro. Segunda leitura, e eu estou calmo. Número 8, da carta de Paulo aos Romanos. Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir, leia. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus, não pelo celular. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos Abá, ó Pai. Hoje nós somos escravos do medo, da preocupação do que pode estar acontecendo lá fora. Nós somos escravos do medo. Nós somos permanentemente ameaçados por um perigo de uma notícia horrorosa, como vocês, a família do Paulo Luiz, não é? Que receberam a notícia que ele foi esmagado no trânsito. Quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos, não somos escravos, medrosos, com medo da notícia que vai acontecer lá fora. Nós estamos aqui clamando Abá, ó Pai. Aconteça o que acontecer lá fora, Abá, ó Pai. O Senhor toma conta. A hora que eu chegar lá, eu enfrento, eu resolvo, porque Abá, ó Pai, o Senhor vai me ajudar. Olha o que vem, que coisa impressionante. Versículo 16. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. Nós temos que entrar em oração, colocar a mão no nosso coração e dizer: o próprio Espírito Santo se uniu ao meu espírito para me atestar que eu sou filha, eu sou filho de Deus. Pai querido, eu estou na sua presença, eu não tenho medo. Nós somos filhos de Deus. Versículo 17. Quando nós perdemos a autoridade de Jesus sobre a nossa vida, nós nos esquecemos que somos filhos de Deus. E quando nós nos esquecemos que somos filhos de Deus, olha as tragédias que vão se avolumando. Que mais? Versículo 17. E se somos filhos, somos também herdeiros. Continua. Herdeiros de Deus e co-herdeiros. Eu sou herdeiro com Cristo. A glória que envolveu Cristo ressuscitado, que subiu aos céus, eu sou herdeiro dessa glória, que vai me envolver também. Amém. Nós somos herdeiras, herdeiros de Cristo e herdeiros com Cristo. Leia, agora vem a parte pesada, difícil. Nós somos herdeiros e co-herdeiros. Leia, se realmente sofremos com Ele. Para lá, aqui apareceu um trenzinho que não é bom de engolir não, não é fácil de engolir não. Nós somos herdeiros e co-herdeiros se realmente o quê? Sofremos com Ele. Sofrer com Ele. Sofrer com Cristo. O que é sofrer com Cristo? Nós escutamos muitos irmãos evangélicos dizerem: vocês católicos, o Deus de vocês ainda está morto, ainda está lá na cruz. Nosso Deus está ressuscitado. Aí a gente chega aqui, o apóstolo Paulo diz para a gente que é para a gente sofrer com Cristo. Não é só para a gente ter a cruz de Cristo junto com a gente, é para a gente ser amigo da cruz de Cristo e é para a gente sofrer com Ele. O que significa sofrer com Cristo, igreja? Cristo sofreu e morreu na cruz, humilhado, e não abandonou sua confiança e sua obediência ao Pai, não foi? Nós também, os nossos sofrimentos, da morte de alguém querido na família, humilhado, machucado por essa morte, não percamos a confiança no Pai
e não percamos a obediência ao Pai como Cristo. Sofrer com Cristo significa: casei, mas está dando trabalho demais o meu casamento. Sofre com Cristo nessa aliança do casamento até as últimas, tá claro? Fiquei pai, fiquei mãe, filho está dando trabalho demais. Sofre com Cristo até as últimas consequências. Esse caboclinho aqui entrou na igreja agora mesmo. Aí ele falou: não, folheto não. Eu falei: não, leva o folheto. Aí eu comentei com o Eduardo lá na porta. Falei: Eduardo, esse menino era inquieto quando ele era pequeno, não era? Mas penso tanto que esse menino aqui era inquieto. E o pai e a mãe, vocês sabem como é que eu sou, meu temperamento, lá em Aparecida de Goiânia ainda. Esse menino não quietava. O pai e a mãe sentavam um de cá, o de cá, exprimia ele assim, um meio do outro, e esse menino sofria para ficar quieto. Se o pai e a mãe dissessem: esse menino está dando trabalho, esse menino não quieta, vamos parar de ir na missa, porque não quieta. Porque a maior parte do pai e a mãe é assim: está dando trabalho, não vou na missa. Vai que o pai te chama atenção, vai que alguém torce o nariz porque meu filho está dando trabalho. Se o filho está inquieto, vá para o primeiro banco, entendido? Se o filho está inquieto, espreme ele no seu coração e no seu abraço, que era assim que o pai e a mãe faziam com ele. Passou a inquietação. Tem um monte de pai e mãe besta, que a inquietação de uma criança arrasta eles para tudo quanto é porcaria do mundo, mas não tem autoridade para botar o menino, a menina na igreja, na presença de Cristo. Não era? Você lembra? Ele lembra? Sofrer com Cristo significa isso. Às vezes passar vergonha com uma criança que não quieta, mas não perder a autoridade. Você é a única, você é o único pai e a mãe. Sofrer com essa criança, mas não desista dela. Mas não desista de Cristo jamais, porque vai ser uma desgraça para você e para ela. Não empurre Cristo e a igreja para lá e deixe a inquietação de uma criança tomar conta de você, do seu casamento e da sua programação no domingo. Porque se ela não aprende a ficar quieta aqui, a hora que os traficantes pegarem ele lá na rua, os traficantes vão quietar ele, não vão? Ou a hora que um pastor falar que ele está com capeta e começar a pedir dízimo para tirar o capeta dele, ele vai morrer de trabalhar a vida inteira para dar dinheiro para o pastor para ser arrancado do capeta. Por quê? Porque o pai e a mãe perdem a autoridade de Cristo e deixa qualquer autoridade, ainda que seja a inquietação de uma criança, tomar conta da vida deles. Irmãs e irmãos, se realmente, vamos lá no texto? Se realmente sofremos com Ele, leia, é para sermos também glorificados com Ele. O diacho é que a gente quer a glória, mas a gente não quer o sofrimento, não é não? O diacho é que tem um monte de pastor e de padre pregando: você está sofrendo por besteira, vem para cá, dá seu dízimo que você vai ficar livre do sofrimento. E a palavra de Deus fala: não, queira sofrer com Ele, para ser glorificado com Ele. Nós estamos num tempo em que sofrer é uma grande ameaça para a igreja, para casamento, para a vida de pai e mãe. Porque se deu um pouquinho de trabalho para mim, joga fora esse marido, essa esposa, joga fora esse filho, joga fora essa igreja, joga fora essa religião, joga fora o que estiver dando trabalho. E a palavra de Deus fala: se sofrer com Cristo, você vai ser glorificado com Ele. Irmãs e irmãos, sofrer com Cristo supõe uma liberdade muito grande. Só quem é muito livre, só quem tem muito domínio sobre si mesmo é capaz de se apresentar a Jesus e dizer: Jesus, venha o que vier para a minha vida, mas toda a autoridade do Senhor no céu e na terra também vai ser sobre a minha vida, e eu vou me submeter a tudo que o Senhor ensinou e ordenou. Vamos falar com Jesus? Irmãs, irmãos, nós estamos batizando os nossos filhos, mas nós não estamos ensinando nossos filhos a observar tudo que Jesus ordenou. Nós não estamos sabendo ensinar nossos filhos a sofrer com Cristo, para ser glorificado com Cristo. Inclinemos a nossa cabeça, fechemos os olhos. Se coloque agora num tempo de silêncio na presença de Jesus.
Comece agora a falar com Jesus. O Espírito Santo se une ao seu espírito para que você possa falar com Deus dizendo: Abba, ó Pai. Ó Pai querido, eu estou aqui na sua presença. O Senhor deu toda a autoridade a Jesus no céu e sobre a terra. E eu me submeto à autoridade de Jesus. Eu quero essa autoridade de Jesus sobre a minha vida. Eu não vou ser frouxa na minha fé. Eu vou me submeter a tudo que Jesus ensinou e ordenou. Eu aceito o ensinamento e a ordem de Jesus, Pai querido. Eu me submeto à vontade do Senhor. Seja feita a vontade do Senhor e não a minha. Fale com Jesus, com o Espírito Santo, com o Pai. Reze agora. Peça a autoridade de Jesus sobre a sua vida. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus, Eu creio firmemente que o Senhor venceu o sofrimento, o pecado, a morte na cruz. O Senhor venceu toda a realidade que nos afastava da comunhão com Deus, o Pai eterno. Por isso, Jesus, diante da sua cruz, como a sua palavra hoje falou, eu reconheço a autoridade do Senhor no céu, sobre a terra. Eu fui batizado conforme o Senhor mandou, mas eu preciso, Jesus, aprender tudo que o Senhor ensinou e a observar tudo que o Senhor ordenou. Jesus, põe sobre mim a autoridade do seu ensinamento, da sua ordem. Jesus, põe sobre mim a autoridade do Senhor e me ajude a ter coragem de sofrer com o Senhor, mas não desistir nunca de confiar no Pai e obedecer à vontade do Pai. Segure as suas duas mãos erguidas aqui para a cruz. Segure as duas mãos erguidas para a cruz. Peça a autoridade de Jesus. Peça a autoridade do sofrimento de Jesus.
Diga para Jesus: eu quero aprender a sofrer como o Senhor sofreu. Nenhuma dor, nenhuma ferida, nenhuma tribulação vai me tirar da obediência ao Pai, da confiança no amor do Pai. É assim que eu quero aprender a sofrer, como o Senhor sofreu. Nenhum sofrimento vai tirar de mim a certeza do amor do Pai, a confiança no amor do Pai, a consolação por esse amor. Põe a mão no seu coração e agradeça a Jesus. Agradeça ao Pai, agradeça ao Espírito Santo por todos os benefícios que você recebe de Deus na sua fé. E que Jesus hoje, com toda a autoridade, deu a você. Você não recebeu um espírito de escravo, mas de filha, de filho, de herdeira, de herdeiro, de cordeiro de Cristo. Agradeça por isso. Você recebeu o espírito da glória que glorificou Jesus. Você participa da glória de Jesus. Agradeça por isso. Nenhuma tribulação, nenhum sofrimento vai tirar você dessa consolação. Agradeça por isso. Amém. Diga um amém bem confiante. Amém. Amém. Amém.